Bom dia, hoje, 25 de 3 de 2020, teremos aula da disciplina de Geografia. Vamos dar início a um novo capítulo, capítulo 2, que tem como tema da Guerra Fria a globalização. Dentro desse capítulo, vamos abordar sobre o sistema de governo capitalista e socialista. Também vamos ver aí sobre as etapas de evolução desses sistemas. Tá? Vamos aí identificar como esse sistema está perpetuando até hoje. Então, vamos ter que observar todo esse sistema dentro desses slides que eu vou lhe passar agora, tá ok? Então, para darmos início ao nosso tema, vamos abordar ainda primeiro sobre o capitalismo. Sabemos que o capitalismo ele perpetua até hoje, então ele teve aí início lá no século XII e XIV, ou seja, na Baixa Idade Média. Seu nome se dá ao modo de produção desenvolvido no mundo europeu, ou seja, então foi aí durante o Renascimento comercial e urbano que surgiu esse modo de sistema capitalista, ok? Então, esse sistema ele visa uma acumulação de capitais. Esse processo envolve dois momentos distintos, ou seja, a produção e o comércio, tá? Então, ou seja, o principal objetivo é o lucro e funciona na forma da lei, da oferta e da procura, ou seja, economia de mercado, tá? Então, aí temos, abrangendo todo esse sistema capitalista, aí temos o principal objetivo, o lucro. Então, para ele ter esse lucro, ele também tem dois momentos aí que ele precisa ter sobre esse sistema, que é a produção e o comércio, tá? Então, como podemos observar, aqui temos algumas principais características desse sistema. Esse sistema, ele iniciou também lá na Baixa Idade Média, quando pequenos comerciantes e artesãos, que até então viviam ali à margem do sistema, buscaram sobrevivência no lucro, no acúmulo de riquezas. Então, viviam em pequenas cidades que eram chamadas de burgos, tá? Então, daí originou também o termo burgueses. Nesse novo grupo se afirmou aí várias ideias embrionárias, ou seja, do sistema capitalista. Suas ideias estavam voltadas aí pela busca do lucro, ou seja, pela acumulação de riquezas, também a apropriação de alguns meios de produção e também de toda a negociação feita em dinheiro, ok? Então, como você pode observar, sempre estamos voltados aí para o meio de acumulação de riquezas, tá? As principais características desse sistema, temos aqui como identificar. Claro que ela tem algumas particularidades que envolvem cada nação é diferente da outra, tá? Então, aqui essas características, elas também têm um predomínio aí bem maior no mundo, tá? Então, vamos ver aqui que sobre o predomínio das propriedades privadas ou particulares de meio de produção. Esse modo, ele é feito como? Ele é feito de todos os meios que permitem a geração de riqueza, ou seja, o que obtiver terras ou alguma unidade fabril, alguma propriedade urbana, também os investimentos, né? Ou seja, instituições financeiras, tudo que envolver esse meio que ele pode gerar uma fonte de lucro, tem aí como predomínio as propriedades privadas também e particulares de meios de produção. Okay? Então, essa é uma das principais características desse sistema. O trabalho assalariado também veio aí como uma forma de remuneração, né? Também aí é uma lógica do capitalismo. Ele veio como forma de remuneração para o trabalhador, onde que se paga pelo trabalho, né, do trabalhador, como uma remuneração inferior ao que ele gera, ou seja, a riqueza que ele é gerada por ele. Então, quanto mais ele gerar, menos ele ganha, tá? Ou então, ele ganha referente ao salário que é determinado pelo próprio capitalista, ou seja, pelo próprio sistema. Então, o sistema ele já apropria um salário definido para aquele trabalhador referente ao modo de produção que ele conduz, tá? Então, a economia é regida pelas leis de mercado, como a lei da oferta e da procura,
e a livre iniciativa também é uma das características que o capitalismo tem como característica. Então, essa economia, ela é gerada, ou seja, pela maneira que o preço é estabelecido para um bem independente da quantidade da procura que tem. Por exemplo, o valor está relacionado à utilidade e empregabilidade de uma mercadoria e o preço é o mercado que determina, ou seja, muitas vezes atrelado ao marketing. É importante lembrar que há uma diferença entre preço e valor, tá? Então, ou seja, o valor ele é relacionado aí à utilidade e à empregabilidade que é apropriado no produto, na mercadoria. Tá? E o preço ele é determinado pelo momento da venda, ou seja, pelo momento de exposição daquele produto, tá? Então, isso que vai estar atrelado aí entre valor e preço. Outra questão também tem o valor agregado à tecnologia, a questão também do capital, que corresponde aí à valorização dessas mercadorias por questões de valores culturais ou também por outras razões também que influem no valor do produto, ok? Então, por exemplo, o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, ele tem todo um mecanismo para a sua produção, tem um custo alto para a sua produção. Então, ao momento que eles vão comercializar, temos que observar aí qual é o valor que vai ser atribuído a cada um desses ovos de Páscoa. Então, essa é uma economia regida pelas leis de mercado. Tá? Então, diante de tudo isso, a visão disso, ou seja, o principal objetivo é o lucro, que ele tem como meta da produção. Tudo que for produzido, né, tem que gerar um lucro, uma forma de lucro, sendo por meio de compra de terrenos ou de unidades fabris. Tudo tem que ter como principal meta aí o lucro, tá, gerado pela essa produção. Ou seja, também acontece aí que há uma sociedade bastante estratificada. Ela é dividida em classes sociais em função do poder aquisitivo e dos bens, ou seja, tem uma divisão de classe aí entre o trabalhador e o empresário, tá? Pode-se, a grosso modo, caracterizar a sociedade burguesa como os donos do meio de produção, tá? Então, aquele que produz, aquele que tem a unidade para produzir, que tem as matérias-primas, né, para produzir. Então, eles são os burgueses, tá? Então, os proletários ficam aí com a parte da venda de sua força de trabalho, tá? E também eles recebem aí uma remuneração, tá? Uma troca de salário para que ele possa trabalhar junto ao seu empresário. Tá? Então, temos também a economia de mercado, aí uma ferramenta para organizarmos as atividades produtivas. Tá? Então, a economia de mercado ela é própria do sistema capitalista, ou seja, o seu princípio é que tudo é produzido, pelo menos na maior parte, a finalidade de todo esse produto, de todas essas mercadorias, toda a finalidade a mercadoria como fruto de negociação, ou seja, a mercadoria ela é o principal produto de negociação, tanto de compra e tanto de venda, ou seja, quem produz espera vender sua mercadoria, certo? Para que com o lucro obtido possa comprar itens que não possui ou não produz. Então, tudo que é gerado aí, tudo que é produzido é para ser vendido, ou seja, para ser vendido para quem não tem. E quem tem como vender, né, faz aí com que haja uma negociação para que quem não tem possa comprar. Então, essa é a negociação de compra e venda. Isso quer dizer que essas mercadorias, esses produtos, eles são feitos para serem trocados mesmo, umas pelas outras, ou por uma moeda corrente, ou seja, pela troca de dinheiro. Portanto, essa mercadoria, ela não é um produto final da produção, mas sim algo para ser negociado. Todos esses tipos de mercadorias
como sabemos, nesse modo de economia de mercado, é para ser negociado. Todo tipo de mercadoria produzida é para ser negociado, tá? Então, para que haja essa negociação, temos aqui algumas estratégias de venda, como publicidades e propagandas, tá? Então, quer dizer que esses objetos negociados precisam ser, ou pelo menos parecer, úteis para a sociedade. Então, por esse motivo, existem essas estratégias aqui de venda. Onde aí tem a publicidade, a propaganda sobre tal produto e até mesmo sobre algum serviço, né? Como podemos observar, hoje em dia tem muitas publicidades onde mostram aí estratégias para vendas, ou seja, dá benefício para você comprar tal produto, para você comprar, para você entender como funciona aquele produto. Então aí vem a propaganda daquele produto, quem já usou aquele produto. Então tudo isso envolve estratégias de venda, tá? Então é uma empresa capitalista que a meta não é simplesmente garantir a reposição do produto, mas sim acumular capitais, ok? Diante disso, todo esse processo tem crises no seu sistema, ou seja, a crise do capitalismo sempre vem por meio aí de alguma parada no seu ciclo de produção, tá? Ou seja, também tem problemas externos, problemas internos no sistema. Como ele visa a acumulação de capitais, esse processo envolve dois momentos distintos, a produção e o comércio. Então, se esse ciclo de produção ficar parado, acontece aí crises econômicas, tá? Então, às vezes esses momentos apresentam-se como problemas ou também não são cumpridos totalmente, de modo que podemos dizer que um investidor aplica seu capital na produção de determinada mercadoria e não a vende. Desse modo, esse ciclo é interrompido, ou seja, esse ciclo é parado de gerar aí, a produção, tá? Então, se ele produz seu produto e o produto não é vendido, há uma parada na sua produção, há uma parada no seu capital, tá? Então, isso poderá provocar também aí uma recessão também, ou uma crise econômica nesse sistema. Esses problemas também, como se repetem com frequência, quando se repete com frequência, eles atingem grande quantidade de empresas, ou seja, em escala planetária. Se um produtor tiver em crise, ele também afeta os outros demais cenários desse capital, tá? Então, aí, com essa parada, com esse sistema que não produziu bastante para vender, ou seja, que produziu bastante para vender, mas não conseguiu vender, aí uma crise no sistema todo. Todos os sistemas aí ficam com o seu ciclo de produção parado também. Então, essas crises, elas têm origem em fatos, às vezes, externos e também em fatos internos. Por exemplo, as causas externas, elas que não são produzidas pelo funcionamento do sistema capitalista, estão relacionadas ao fornecimento de matérias-primas ou fontes de energia ou à falta de infraestrutura, ou seja, a logística que permita um bom funcionamento da produção e distribuição das mercadorias. Já as causas internas, que são provocadas pelo próprio funcionamento do capitalismo, estão relacionadas às quantidades quantidades produzidas de mercadoria. Então, há aí a concorrência entre as empresas e a capacidade de consumo de determinado local. Então, como podemos observar, essas crises vêm aí de uma produção parada, ou seja, também pode ser problemas externos, problemas internos, com falta de mercadorias, ou com faltas aí de sistema, de venda para o sistema poder adquirir essa compra. Ou seja, pelo fato de ter muita concorrência, o sistema aí tende a ter uma recaída, né, na sua venda, na sua importação, na sua exportação. Então, com isso tudo, acaba acontecendo a crise no capitalismo. Tá? Outro fato que também ocasionou crise foi em 1929, tá? Então, onde lá nos Estados Unidos, neste momento, o país estava em pleno desenvolvimento, ou seja, ele estava aí produzindo, exportando grande quantidade, principalmente para a Europa.
A elevada produção e os estoques provenientes do modelo fordista, por exemplo, marcavam esse período de desenvolvimento do modo de produção. Então, o que aconteceu? Com o pós-guerra, também o quadro de economia do estadunidense manteve-se, pois os países estavam voltados para a reconstrução do setor industrial. Então, mantendo grandes volumes de importação, estavam importando bastante, né? O problema para as indústrias estadunidenses foi que, no final da década de 1920, as nações europeias já estavam reconstruídas, então diminuíram drasticamente as importações de produtos industrializados dos Estados Unidos. Então, foi dando uma estagnada aí no meio de importação, né? Não foram importando tantas coisas para os Estados Unidos, tá? Então, 1920 teve aí um problema já iniciando aí a crise, né? Então, com a drástica diminuição dessas exportações para o mercado europeu, o setor dos Estados Unidos passou a acumular enormes produtos, né? Enormes estoques aí de produção. Então, grande parte dessas empresas do setor industrial tinha ações na Bolsa de Valores, tá? Então, o que aconteceu na Bolsa de Valores de Nova York? Com 1 milhão de investidores nessas ações, o que acontecia? O governo facilitava aí créditos, né? Os bancos também emprestavam dinheiro para que os investidores comprassem ações na bolsa. Então, esses investidores, por sua vez, investiam mais no mercado financeiro do que no setor produtivo. Exemplo, eles investiam mais nas indústrias do que para que, criando uma forte mercado especulativo, né, eles poderiam ter um retorno financeiro com mais agilidade. Então, por exemplo, lá no setor agrícola, os produtores adquiriam aí terras e equipamentos, mas visando o quê? A produtividade para atender os mercados internos e mercado interno também, externos e internos, né? Então, todo esse investimento foi distribuído aí pelos bancos, né? Pela Bolsa de Valores, que deu todos esses créditos para os países. Então, que podemos entender que lá no dia 24 de outubro de 1929 ocorreu a quebra da Bolsa de Valores, ou seja, foi chamada também de Quinta-feira Negra, porque houve aí uma ocorrência de investidores que queriam vender suas ações. Ao perceberem a desvalorização dos seus investimentos, ou seja, vendiam suas ações na tentativa de recuperar o dinheiro, né? Então, esse dinheiro que foi investido por eles queriam vender suas ações para que fossem retornados, né? O que provocava aí nessa questão era uma queda no valor dessas ações, porque como todos estavam vendendo ao mesmo tempo, tendia a ser um valor mais abaixo do que realmente eles queriam. Esse dia ele foi aí o estopim para a crise geral da economia dos Estados Unidos, ou seja, causando aí uma superprodução, né? Superprodução diante de um subconsumo. A consequência para essa economia mundial foi essa questão da superprodução e a questão do subconsumo. Um dos efeitos também devastador para esse mercado de ações foi que desvalorizaram rapidamente em todos os dias, né? Em poucos dias. Então, milhões de títulos foram postos à venda em que houvesse compradores. Então, com a queda do valor das ações, as pessoas muito ricas tornaram-se pobres, pois seus investimentos já não valiam mais nada. A falência de empresas também se espalhou rapidamente. E outro fator que também se espalhou rapidamente, que aumentou drasticamente, foi o desemprego também, que causou aí várias crises também nesse sistema. Por exemplo, os bancos eles reduziram suas linhas de crédito, né, já que esses empréstimos não eram renovados e as dívidas passaram a ser executadas também, porque tinham muitos empréstimos e pouco pagamento desses investimentos. As pessoas não conseguiam mais pagar suas dívidas, né, nessa crise de 1929.
as pessoas estavam em dívida, então levando aí muitos bancos a quebrarem, porque não pagavam os seus empréstimos, tá? Então aí ao fechamento de vários estabelecimentos comerciais, a redução da produção agrícola também, o ciclo da crise também tinha sido formado, ou seja, a quebra do banco levou à falência de empresas que neles faziam seus depósitos. Também outro fator foi o aumento do desemprego, onde reduziu aí a renda disponível e restringiu também o consumo. Consequentemente, provocou a queda da produção, também diminuição da procura, né? O que gerou mais desemprego ainda. A crise atingiu diretamente o setor agrícola, cujos produtores não conseguiam vender suas produções para salvar dívidas e hipotecas. Então, a crise também ficou conhecida como a Grande Depressão, tá? Que também ficou conhecida como a Grande Depressão. Houve desemprego, também houve impactos no setor produtivo e agrícola, como eu acabei de citar. Então, a Grande Depressão foi a maior de toda essa história do capitalismo, com consequências devastadoras. Afetou não só a economia local, como também países que tinham relações de dependência comercial com os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil. Naquele momento, o Brasil apresentava economia agroexportadora, ou seja, exportava aí café também. Tá? E a crise dos Estados Unidos reduziu sensivelmente essas vendas desse produto para o mercado externo, trazendo aí grandes e graves repercussões para o nosso país. A solução para essa crise já veio lá na década de 1930, quando o presidente eleito Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, ele é mais conhecido como Roosevelt também, ele deu início aí a um plano econômico, ou seja, esse plano econômico foi chamado de New Deal, ou seja, foi um novo acordo. A partir desse novo acordo, o governo passou a controlar os preços, né, e a produção do setor industrial e agrícola, ou seja, aumentou aí a intervenção do Estado nesses setores. Então, eles passaram aí também a controlar a inflação e a formação de estoques, muitos estoques para que tivessem aí parada, né, na importação e na exportação. Então, ele fez com que houvesse um controle dessa formação de grandes estoques. Também teve os investimentos em obras públicas, ou seja, em infraestrutura, conseguiram reduzir também drasticamente aí o desemprego. Também, principalmente, a criação de frentes de trabalho, ele foi criado também por esse sistema também. Antes a era do liberalismo, ou seja, onde o Estado mínimo e mercado máximo conduzia, chegava ao fim com interferência aí do Estado da economia, né? Então, a política do keynesianismo foi o que? Uma forte intervenção econômica do Estado nesse setor, né? Então, esse setor tinha como objetivo garantir o pleno emprego e manter o controle da inflação, né? Então, dentro desses parâmetros do sistema de mercado capitalista, houve aí todo esse controle dessas crises, tá? Então, já quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, a atividade produtiva cresceu ainda mais, impulsionado aí principalmente pela política armamentista, ou seja, toda essa política armamentista aqui estavam sendo de grande valia para eles, porque quanto mais vendia armas, né, mais produzia armas, então eles começaram a ganhar cada vez mais autonomia com essa política armamentista. Então também a partir daí houve vários movimentos sociais, também políticos, socialistas, além também do aparecimento de governos totalitários em nações europeias, por exemplo, os movimentos nazi-fascistas na Alemanha e na Itália, que também foram consequências dessa crise de 1929, né? Então, assim, damos aí uma forte abordagem sobre esse sistema capitalista, né? Sobre algumas características que influenciaram que o sistema viesse a
a produzir ainda mais e a vender ainda mais. Então, podemos observar que durante toda essa abordagem, sempre o principal objetivo era o lucro, né? Então, todos os países visavam aí várias estratégias para que houvessem lucros mediante o retorno de sua produção, tá? Então, na próxima aula vamos dar continuidade, vamos parar nesses capítulos, vou enviar uma atividade para você, que você pode observar daqui a pouco.